Videocast conversando sobre bullying na escola. Hoje eu estou aqui com o meu convidado, Ledson. Hoje a gente vai estar falando sobre conversando na escola sobre o bullying. Hoje eu estou aqui com minha amiga Laís, no Cultura Maker, para a Feira de Ciências. Então, estamos entrevistando o diretor Ledson. Como você pode definir? Bom dia. O bullying é uma ação que não é legal, né? O bullying ele traz consequências psicológicas, físicas, ele mexe com a autoestima das pessoas e não é uma atitude legal que as crianças, os jovens, os adolescentes praticam dentro das escolas. E a gente, enquanto gestor de unidade educacional, a gente procura criar projetos para que as crianças não façam bullying com uns com os outros, porque isso pode gerar consequências, como eu disse no início, psicológicas que a criança, o jovem ou o adolescente leva para a vida toda, né? O que é bullying para você? Eu acredito que bullying são agressões não físicas, mas psicológicas, em que as pessoas elas visualizam algum defeito que nós temos, e defeitos todos nós temos. Todos nós temos uma parte do corpo em que a gente não gosta, alguma coisa que se destaca. Eu, por exemplo, quando na adolescência sofri bullying, os meninos me chamavam de dentuço, porque eu tenho um dente um pouco avantajado. Então, as pessoas elas se apropriam dessas coisas que a gente não gosta, e aí eles começam a nos apelidar, e isso fere as pessoas, né? Então, a gente precisa criar projetos que respeitem as diferenças, porque todos nós somos diferentes. Você tem uma parte no seu corpo que você não gosta, eu tenho uma parte do meu corpo que eu não gosto, ela tem uma parte do corpo dela que ela não gosta, mas as pessoas precisam respeitar isso, para que nós possamos viver bem em sociedade. Eu acho que a escola é o ponto de partida para a gente combater esse tipo de agressão. Quais são os tipos de bullying, como prevenir o bullying? O bullying existem vários tipos de bullying. Existe o bullying que você pratica aqui na escola, com o seu colega, frente a frente, olhando, criando uma característica que você não gosta dele, colocando apelido, né? Isso é um bullying que você faz aqui na escola. Tem um bullying que você comete nas redes sociais, que é o chamado de cyberbullying. E às vezes você pega uma fotografia do seu colega lá na rede social e você coloca orelha, você coloca nariz, e você, de alguma forma, você denigre a imagem dele ali. Então, eu vou falar desses dois bullying, mas existem várias formas de bullying, né? E se eu for falar dessas várias formas que existem aqui, eu vou ficar o dia todo falando. Mas as mais comuns são o bullying que você comete, que as crianças cometem dentro da unidade educacional, mesmo apontando defeitos das crianças, dos jovens, dos adolescentes, e o bullying que é cometido nas redes sociais, né? Que é o cyberbullying, que às vezes você pega uma fotografia, que é o que eu falei no início, e aí você acaba colocando uma orelha, avantajando o dente, colocando algumas características que venham a fazer com que essa pessoa se sinta inferiorizada, se sinta mal, e isso não é legal. A gente tem que aprender a não fazer isso com os colegas, a não fazer o que a gente não quer que faça com a gente, tá? Como podemos acabar com o bullying para você? Olha, o bullying, para a gente acabar com o bullying, a gente precisa trabalhar muito a questão do respeito, né? Porque quando se há respeito, se convive melhor em sociedade. Eu acredito que o respeito, ele é tudo, né? E assim, aqui na escola, a gente quer trabalhar esse projeto
do respeito às diferenças, de mostrar para vocês que nós somos diferentes, que ninguém é igual e que a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. Somente dessa forma a gente vai conseguir combater o bullying, a gente respeitar as pessoas da forma que elas são, né? Porque já pensou se o mundo fosse um mundo de pessoas iguais? Que mundo sem graça que seria? Você já imaginou? Então a gente precisa respeitar as diferenças. Tem um alto, um baixo, tem um preto, tem um branco, tem um que tem um dente grande, outro tem um dente pequeno. A gente precisa respeitar isso. A gente precisa viver em sociedade. E para viver em sociedade a gente precisa ter respeito pelas pessoas e aceitá-las da forma que elas são. Tá bom? Quais são as características do alvo e o que leva à prática? Geralmente o alvo das pessoas que cometem bullying são as pessoas mais frágeis, aquelas mais tímidas, aquelas que ficam ali no cantinho dela, que assim, não interagem muito com a turma. Então essas diria que as vítimas prediletas dessas pessoas que cometem esse tipo de crime, porque o bullying ele é um crime, né? A gente tem que se conscientizar disso, ele é um crime. Então, é o que eu falei no início, a gente precisa ter respeito pelas pessoas, a gente precisa aprender a viver em sociedade, aprender a respeitar as diferenças. E somente dessa forma, já reitero o que eu falei anteriormente, somente dessa forma nós conseguiremos ter uma sociedade melhor e livre do bullying. O bullying não é legal. Qual a emoção principal do alvo quando sofre bullying? Olha, é aquilo que eu coloquei para vocês no início. O alvo, ele vai se sentir ofendido, ele vai se sentir diminuído, ele vai se sentir ferido, né? E isso ele leva para a vida toda. Tem pessoas que sabem lidar bem, que levam isso numa boa, mas tem pessoas que não conseguem lidar bem com isso. E aí são pessoas que vão ter problemas psicológicos no futuro, são pessoas que vão viver à custa de medicamento, que vão desenvolver síndrome do pânico e várias síndromes relacionadas a esse bullying, tá? Então a gente precisa, mais uma vez, reiterar, a gente precisa ter respeito pelas pessoas, a gente precisa respeitá-las e conviver e aceitar elas da forma que elas são, tá bom? Sim. Quais são as consequências para o aluno que é alvo do bullying? As consequências são o que eu disse anteriormente, né? Cria-se pessoas afetadas psicologicamente, pessoas afetadas fisicamente também. A pessoa que é agredida com o bullying, ela fica com vergonha de sair em público, ela se isola na casa dela, ela não se relaciona bem com as pessoas. Então, existem uma série de fatores que o bullying comete com o alvo, com a pessoa que recebe esse bullying. Então, por isso, aqui na escola, tenho certeza que vocês não fazem isso aqui na escola, e esse documentário ele vai ser muito útil para a gente trabalhar exatamente essa questão do não bullying aqui no João Vieira da Paixão e o respeito às diferenças, né? Respeitar as pessoas da forma que elas são. Você já ganhou um apelido? Qual foi o apelido que você sofreu? Sim, no início desse podcast, eu comentei com vocês que quando eu era pequeno, eu tinha um dente um pouco avantajado, tenho até hoje, né? E os meninos usavam muito isso para me chamar de dente de coelho, dentuço. E teve uma época que aqui em Goiânia, vocês não vão lembrar disso, mas aqui em Goiânia tinha uma loja de discos, chamava Discatel. A professora deve lembrar disso. Então, assim, era uma loja que vendia disco. E quem fazia a propaganda dessa loja de disco era um rapaz de cor negra, e os meninos me chamavam de Neguinho da Discatel, porque quem apresentava a propaganda, fazia propaganda dos discos de vinil lá da Discatel, era uma pessoa
negra, e os meninos associavam a imagem dele à minha imagem. Então, assim, machucava muito, quando me chamavam de neguinho dentuço, neguinho de cabelo duro. Então, assim, coisas que machucam, que machucaram, mas que eu consegui lidar bem com isso. Só que tem pessoas, que é aquilo que eu coloquei para vocês no início do podcast, tem pessoas que não conseguem lidar bem com isso e que levam essas marcas para a vida toda. E às vezes nos Estados Unidos é muito evidente isso, porque pela facilidade que eles têm de ter armas lá, às vezes você vê um aluno retornar àquela escola que ele estudava e sair atirando em todo mundo, porque sofreu bullying quando estava na escola e ficou chateado, ficou abalado psicologicamente e quis voltar lá para se vingar daquela situação que ele sofreu naquele ambiente. Então o bullying leva a essas coisas. Então a gente precisa combater essa violência que acontece, não só dentro das escolas, mas o bullying também ele acontece fora da escola. A gente tem que, às vezes o bullying acontece dentro da nossa casa, né? A gente precisa combater isso. O que fazer em casos extremos de bullying? Olha, em casos extremos de bullying, a primeira coisa que vocês têm que fazer, aconteceu dentro da escola, vocês precisam comunicar a direção da escola, a coordenação, para que a direção e a coordenação tomem providências contra os alunos que cometeram esse bullying. Porque esse bullying, ele pode acontecer de um simples ato de indisciplina a um ato infracional. Quando é um ato de indisciplina, a gente toma as medidas cabíveis aqui dentro da escola. Quando é um ato infracional, a gente tem que acionar o conselho tutelar e, se o menino tiver mais de 12 anos, a gente tem que acionar a delegacia dos adolescentes, a DPCA, né? Porque aí já é crime, né? E ele responde. A criança de 12 anos acima, ele já consegue responder, ele já fica fichado como menor infrator lá na delegacia. Comunicar ao pai, os responsáveis, para que tomem atitude e providências para que esse tipo de ação não aconteça mais. Tá bom? Como você acha que o bullying pode ser criado no meio de uma conversa? O bullying, ele sempre começa com brincadeiras, né? Às vezes eu faço uma brincadeira com você, você faz uma brincadeira comigo, mas brincadeiras pejorativas. Brincadeiras que denigrem sua imagem, brincadeiras que evidenciam alguma característica sua que você não gosta, né? Então o bullying ele sempre começa com essas brincadeiras pejorativas e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então ele começa por aí. Então sempre que você for fazer uma brincadeira com o seu colega, presta atenção se aquela brincadeira vai ser legal, se aquela brincadeira não vai ofender ele.